ele acredita que o plano piloto de Brasília foi inspirado na figura do homem. Eu realmente não sei que interesses possa ter no futuro da humanidade, mas de qualquer maneira, eu vou conversar com Celso Carelli. Celso, gostei desse casaco chinês. Obrigado, é verdade. Olha, você foi comprado lá mesmo? Tive a oportunidade de ir 2 vezes à China, visitei. Foi passear só ou o quê? Passear e conhecer essas novas oportunidades, né? Há um mundo novo acontecendo de lá para cá e daqui para lá, né? E você, qual é a sua formação? Eu inicialmente estudei engenharia civil da Mauá. Engenharia Mauá. E, por convite, acabei indo, tranquei a matrícula e fui para a Amazônia desenvolver um projeto familiar. E depois, coincidentemente, fui convidado para implantar a Rede Globo através da afiliada Rede Amazônica. E fiquei, então, 15 anos no total, 10 anos nessa missão maravilhosa e sou muito grato a isso. Acho que não consigo me imaginar sem ter vivido 15 anos na Amazônia. Como que eu seria hoje? Eu também não sei. Foi uma experiência fantástica. Dá nem para ter uma ideia. E como engenheiro mesmo você não exerceu? Não exerci. Eu tranquei a matrícula no 3º ano e aí não dei continuidade por força dessa... Claro, 15 anos na Amazônia. Fora de toda a realidade que é. Você chegou a frequentar ou viver na selva, propriamente dito? Na selva, propriamente dito. Para que exatamente? Era porque, no início, o projeto inicial era um plantio de seringal de cultivo. Isso ligado à sua família, é isso? Ligado à família e ligado a um grupo de amigos que nos cotizamos e iniciamos um projeto, porque o plantio da seringueira ela é de origem nativa, não é exótica. Então isso junto com o nosso grupo, que tinha essa sintonia ambiental, foi assim interessante o projeto. No início só tinha seringueira no Brasil, né? Só, sempre. Aí alguém veio aqui, namorou com, não sei se uma índia ou alguém, uma cabocla que deu para ele um monte de... Os ingleses levaram holandeses. 12 ingleses inicialmente. Levaram 12 sementes e começaram... que eram holandeses que tinham levado para a ilha de Java, não, né? Foi realmente os ingleses iniciaram essa trajetória toda. E a partir daí, hoje, tem uma expertise maior no desenvolvimento dos clones e de todo... E você chegou a fazer esse projeto, desenvolver isso, a plantar? Desenvolvemos. Sim. E nessa continuidade toda, também junto depois da implantação, aí filhos e a necessidade de ter, né, o contato para escolas, lá tudo realmente muito precário ainda naquela época, me fez retornar, que foi quando fui morar em Brasília. E lá tive... e você em Brasília foi fazer o quê em Brasília? Recebi, pela proximidade com a Amazônia de uma forma geral, lá, muita convivência com comunidades indígenas, recebi um convite para ir trabalhar na FUNAI. Fui chefe de gabinete da FUNAI durante 3 anos, uma experiência fantástica, conheci praticamente todos os líderes da comunidade indígena, né? Agora, e aí de repente você vem com essa ideia de que você viu um insight a respeito do plano piloto de Brasília? Exato. Numa tarde, foi uma situação assim, frações de segundos. Eu estava, quando descemos o plano e vamos em direção à Praça dos Três Poderes, obrigatório uma conversão à esquerda e depois à direita passa no Palácio do Planalto e à esquerda retorna. E quando eu retornei, tem um semáforo, umas 4h30, 5 horas da tarde, um veículo fez um barulho como se fosse um ser respirando assim, cansado.
E eu olhei, ônibus? Era um ônibus? provavelmente um ônibus. Barulho é ônibus. De ônibus, um ar, e tem um ponto de ônibus, inclusive, ali do lado. Aí eu olhei e vi as duas torres do Congresso Nacional ao lado da concha do Senado. E imaginei, Sim. aquela respiração vindo dali, ela me lembrou as narinas, não sei porquê. Eu também não sei, porque eu não vejo muito. Mas a associação da respiração com aquele desabafo, e percebi aí que foi o ponto crucial, que as duas torres, elas estão descentralizadas em relação às duas cúpulas. A do Senado, que é para baixo, e a da Câmara dos Deputados para cima. E esse vinha do povo ou do próprio Congresso? Eu acredito, João, que depois que eu fiz a conversão e notei que as narinas descentralizadas para a direita, se você colocar o rosto, a orelha direita faz uma concha para baixo e a orelha esquerda uma concha para cima, eu deduzi que estava realmente ali a parte da cabeça do corpo humano. Respirando num desabafo, 5:30 da tarde, quase 5 horas da tarde. Já é hora do pessoal ir embora para casa, pegar o avião, né? Eu queria dar uma olhada para ver se fica mais claro. Me ajuda um pouquinho, que eu estou com uma certa dificuldade de localizar o nariz. Muito bem. Jô, se nós observarmos toda a construção civil, e isso foi um pouco da minha formação inicial, as plantas ficam orientadas para o norte. No nosso caso, sempre toda planta de construção civil, ela sempre tem ali no cantinho do alto à direita a posição referenciada para o norte. Se nós observarmos, o plano piloto é a única planta que eu analisei de toda a existência que ela está orientada para o oeste. Se você observar ali, o sol nasce aqui do lado do Lago Paranoá, e ele se põe do lado da rodoferroviária, que é aquele final do eixão que nós estamos vendo. Não sei se seria possível. O final do eixão? É indo para o alto do quadro, onde está escrito o mapa de Brasília. Dá aquele negócio de olhar assim, perfeito. De apontar? Tá aqui, e eu gostaria de pedir, querido, da sua produção, se fosse possível inverter essa figura. Do outro lado, senhor João. O que é? É Aí, aqui? Ó, esse botãozinho. Aqui, assim. Aí. Sim. Esse aqui sim, é invertido aqui também. Perfeito. Cadê? Só que aqui não está alcançando invertido. lá, tá? Está um pouquinho distante. Está muito fraquinho isso, peraí. E agora? Não, ainda não. Não, eu acho que não. Não, vamos lá. Está certo. No olho mesmo. Nós teríamos a possibilidade da produção inverter o quadro? Teríamos. Dá para inverter o quadro? Onde está escrito mapa de Brasília na parte de baixo. Tá. Okay. Girar no sentido horário 2 vezes, por gentileza. 180 graus, é isso? Perfeito, 180 graus. Ok? Só que vai ficar o contra. Brasília vai ficar de cabeça para baixo. Pela primeira vez, nós vamos colocar Brasília em pé. Você vai ficar surpreso, porque a parte de baixo é exatamente a cabeça. A esplanada dos ministérios que nós estamos vendo ali são as costelas. Você vê o ombro e as costelas indo no eixo que é a cintura. Estão em que cor? Muito bem. As costelas estão em pretas ali, todas sinalizadas. Em preto? Onde é? Bem naquelas linhas, onde é a esplanada dos ministérios. Sei. Por que os ministérios são iguais e perfilados? Muito bem. Se nós observarmos agora, lá estão a esplanada dos ministérios, são todos os prédios iguais, exatamente formando os pares de costelas. Acima, então, quais são, o que é a esplanada dos ministérios? Engraçado, eu não consigo ver. A esplanada dos ministérios é aquela parte central de linha preta no alto, acima da faixa azul. De linha preta? Onde é que eu estou? Não tem como nós termos, Alex, eu poderia aproximar? Pode tentar. Está funcionando isso, Alex? Tá, sim, senhor. Aqui, João. Por que você não trouxe essa? Tá bom, esquece. Aqui é toda a esplanada dos ministérios, está vendo? Sim. Nós temos os ministérios perfilados aqui, dos 2 lados, paralelos,
exatamente na figura, na posição anatômica das costelas. Muito e a bem. linha preta que você falou? Essa daqui, essas Isso é uma linhas linha pretas preta. aqui são os ministérios, tá vendo? Entendi. Aqui você vê, é quase a figura de uma pessoa. Aqui é onde a cabeça dela, tá vendo a cabeça? Aqui nós estamos Mas nessa será que é parte... porque é centro político, então a cabeça é desse tamaninho? Será? Aqui é a esplanada. Ok. Se observarmos aqui é a Praça dos Três Poderes. Aqui nós estamos de um Que lado... seria o quê? O gogó? A cabeça, tá certo? A cabeça no Palácio do Planalto. Em frente você tem o Palácio da Justiça, que é o Poder Judiciário. Esses dois edifícios são iguais. Eu até, você tem as fotos aí, eu tive a oportunidade de levar esse trabalho para o excelentíssimo Dr. Niemeyer, e disse, Dr. Niemeyer, o senhor colocou tanto o Palácio do Planalto como o Poder Judiciário, os dois poderes aqui na Praça dos Três Poderes, os dois edifícios iguais. Por quê? Porque são exatamente os dois cérebros da cabeça, o cérebro esquerdo e o direito. O poder executivo no cérebro direito... Tem dois cérebros, né? É. Pelos resultados... As duas, né? Sim. O cérebro esquerdo e o cérebro direito. Agora, Então, embaixo aqui nós teríamos as aquela costelas. Cor de abóbora, o que é isso? Muito bem. Isso. Nessa parte aqui seria o braço direito, o braço esquerdo exatamente para a área sul, que é a asa sul, o braço direito para a asa norte. Então, ao contrário, né? O esquerdo está para cá. Não, direito ele pra lá. está deitado, né? Aqui está o braço direito e aqui o esquerdo. Ele está deitado, né? Se nós estivermos olhando aqui, a posição dele, a cabeça, com o corpo para cima. O braço esquerdo para a asa sul. De bruços, não? De frente. Assim, decúbito dorsal, né? Está de frente para cima. E aí no meio, o que seria? Se as Seria costelas são lá em exato, cima? as costelas, eu vou descendo. Desce. Desse lado, você tem o Teatro Nacional no lugar do fígado, que fica do lado direito. O fígado é responsável pelo humor. Ele colocou milimetricamente o Teatro Nacional lá. O estômago, que é responsável por receber o alimento e distribuir ao longo do corpo, ele colocou a rodoviária, que recebe as pessoas e distribui ao longo do corpo. E o pênis? Muito Já que bem. estamos aqui falando de sexo. Logo abaixo do estômago, você vai ter a bexiga, que é o único lago de Brasília, e o pênis está na torre de televisão, que é o falo. O falo gera a espécie, a torre de televisão gera a imagem. Tá bom. A minha ideia, viu, Jô, era até colocar uma pessoa e nós irmos pondo no corpo dela todas essas figuras. Deita aqui no chão, Fabinho, por favor. Eu fiquei um pouco constrangido, porque na hora de Não. colocar a torre de televisão, tem um problema do fio terra. Se não... A torre de televisão tem um fio terra. Agora Posso que eu estou mostrar aqui, vendo, Jô? põe lá a imagem na... Aqui. Aqui nós teríamos, então, as costelas perfiladas, que são os... Põe a todos os imagem de ministérios. Brasília, porque Isso eu Pra poderia gente ver. apontar lá e nele aqui. As costelas, nós temos todas aqui, elas são paralelas. São 12 pares de costelas e nós temos esses ministérios aqui. Em seguida, o estômago, que recebe os alimentos está e um pouco distribui no corpo. dilatado o estômago. Né? Tá. Aí desce... Ele vai chegar aqui. Vai até o... Em seguida, nós temos Tá a na torre. bexiga no corpo humano e lá na torre nós temos exatamente o chafariz, o lago. Logo abaixo Não do vai lago... demonstrar o chafariz agora. Muito bem. Nós temos no lago, abaixo da bexiga, né? Nós temos a torre de televisão que gera imagens, no lugar do pênis, do falo, que gera espécie. Isso. E as pernas, o que é? Muito bem. Depois, nós temos dois longos Eu não eixos esperava lá. por essa pergunta. Olha aqui os dois longos eixos, Jô. Cadê? Eu vou tentar aqui, na figura que está ali aparecendo, ó, o longo eixo aqui, o outro longo eixo aqui. E onde eles Mas terminam? ele é meio cotoco ali, né? Muito bem. Eles terminam exatamente nos pés, que é a rodo ferroviária, que caminha toda a capital para todo o país. Quando eu fiz a explanação, o neto do Dr. Niemeyer, que estava ao lado, o Paulo, falou, nossa, vô, esses dois longos eixos aqui... Ele falou, nossa, vô, ficou... Falou para ele. Nós E o estávamos vô, o que temos o as vô fotos. falou? Sempre muito assim, sereno,
olhando, observando, e aí me fez uma colocação que foi para mim um momento assim de revelação importantíssimo. O plano piloto, pode levantar. Não precisamos usar o fio terra da torre, viu? Tá bem. Obrigado, querido. E o Niemeyer concordou? Falou. Ele disse o seguinte: Carelli, você falou com as filhas do Niemeyer, do Lúcio Costa? Eu falei, não, excelência. Primeiro, eu fui agraciado lá na Academia Brasileira de Arte, Cultura e História em São Paulo. Nosso amigo, querido amigo, que eu quero agradecer, Dr. Michel Chelala. E ele me disse, você como conselheiro me deu também uma comenda, porque estava lá o governador Cláudio Lembo, na ocasião, e você tem um pedido. Aí eu pensei, quero uma entrevista com o Dr. Niemeyer, uma reunião. E eles conseguiram, até nós temos algumas fotos que eu passei para a produção, e lá ele disse, você falou com as filhas do Lúcio Costa? Eu falei, não, excelência, primeiro aqui com o senhor. Ele pegou e chamou a esposa, a senhora Vera, com quem estava presente também lá no Rio de Janeiro, no escritório dele, e ligou pessoalmente, que foi presidente do IFAM, Elisa e a Helena Costa, e falou, olha, você conhece o Carelli? Elas, não, mas você precisa ouvir que ele vai falar para vocês uma coisa interessante de Brasília. Aí, você esteve com elas? Estive com elas e a Helena e a Elisa ficaram assim, esse quadro até está na produção, que eles fizeram uma cópia do quadro, está lá o Dr. Niemeyer olhando o quadro. Eu trouxe um também para nós apontarmos aqui e vermos. Ali está o Dr. Niemeyer, Michel Chelala, eu estou em pé. Eu estou achando o Niemeyer um pouco incrédulo ali, olhando. Quando ele perguntou para as filhas se elas tinham falado comigo, ele disse assim no final, Elisa, você tem que ouvir o que o Carelli tem a falar para nós sobre Brasília. E ele mesmo agendou a reunião com elas e eu fui com elas. Muito bem. Eu conversei aqui com o Celso Carelli, que veio falar sobre o plano piloto. Muito obrigado. Ô Celso, obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.